Você cometeu o crime do qual é acusado? Impossível eu ter cometido esse crime. Eu não tenho que pedir perdão. Olá pessoal, meu nome é Newton e o objetivo do vídeo de hoje é mostrar para você como o ser humano pode ser manipulador e persuasivo. As pessoas mais perigosas do mundo podem estar ao seu redor e se você não sabe de comunicação, você pode sim estar em risco. Eu conto a história de Rafael Miguel, um jovem de 22 anos que foi assassinado a sangue frio juntamente com seu pai e sua mãe na casa da namorada. O autor do assassinato é Paulo Cupertino, que acabou de ser condenado a 98 anos de prisão. Ele foi condenado com uma junção de provas, houve uma fuga cinematográfica, ele ficou foragido da justiça por 3 anos. Rafael namorava a filha de Paulo Cupertino, que não aceitava o relacionamento. E um dia, para poder apaziguar a situação, foi até a casa da menina, da Isabela, onde morava também Paulo Cupertino, onde ele desferiu disparos contra a família toda, matando todos eles. Ele prestou depoimento durante o seu julgamento e você vai conferir sinais de identificação de uma pessoa que tem um comportamento perigoso. Antes da gente começar esse vídeo, eu queria pedir para você considerar se inscrever como membro aqui no canal, ou então deixar aí um super valeu. Por quê? Porque você me ajuda a manter esse conteúdo 100% gratuito e reconhece aqui o meu trabalho. Dá bastante trabalho gravar esses vídeos, mas eu gosto muito dessa interação e levar conhecimento para você é o meu principal objetivo. Então considere. Muito obrigado. Esse é o último momento, o momento que o senhor tem para dar a sua versão dos fatos. Você cometeu o crime do qual é acusado? Impossível eu ter cometido esse crime. Eu não tenho que pedir perdão, tá? Porque eu não carrego isso no meu coração. Eu não tenho pesadelo, eu não sonho, eu não tenho arrependimento, porque eu não vejo a imagem eu matando. Vamos lá. Primeira coisa aqui que você precisa notar num comportamento de uma pessoa explosiva, uma pessoa impulsiva e perigosa, são movimentos exagerados. Perceba que ele exagera nos movimentos. Ele coloca as mãos para cima exageradamente enquanto vai narrando os fatos. É claro que pessoas que são mais alegres, expansivas, também podem gesticular assim, mas se você analisar o contexto e a duração do comportamento, ninguém fica assim o tempo todo ou fala assim na maioria das vezes. Então, esse comportamento, essa gesticulação exagerada, essa hiperatividade motora é o primeiro sinal que eu trago para você. Rafael, não vem a imagem eu matando a senhora Mília, não vem a imagem eu matando o senhor João. Nesse trecho agora, você acompanha o depoimento da Isabela, que é a filha do Paulo Cupertino, que namorava o ator quando ele foi morto. Vamos acompanhar. Batemos na porta para poder entrar, eu vi que era ele, e ele abriu a porta muito nervoso, me puxou pelo braço, me jogou para dentro de casa, e foi o momento em que o Rafael segurou o portão e falou, não, vamos conversar. Eu ouço meu pai dizendo, conversar nada. E após essa fala, foi o momento em que eu ouvi os disparos. E agora um pequeno trecho onde a mãe da Isabela, que é, no caso, seria a mãe daquela moça que depôs agora há pouco, né, filha, esposa de Paulo Cupertino. Só um detalhe aqui, pessoal. Só para você ter uma ideia, por 20 anos, esse cidadão manteve uma segunda família. Então ele era casado com ela e também era casado com outra pessoa. Então, só para você ver o nível, por isso que eu falo, analise o contexto. Não é só a linguagem corporal, mas também o contexto que vive a pessoa. O cara era dono de desmanche, o cara vivia com 2 famílias. Enfim, num contexto desse, esses sinais são muito mais que bandeiras vermelhas. Aprenda a identificar. A Isabela menciona também que ele já chegou a quebrar sua costela. 4 desse lado, 3 desse. O nariz 4 vezes. Vanessa afirma. Que eu posso dizer que ele assassinou as 3 pessoas a sangue frio. Eu nunca na minha vida, eu tive conhecimento do Rafael, eu tive conhecimento da senhora Mília, eu tive conhecimento do senhor João, tá? Seria o maior privilégio da minha vida ter conhecido o Rafael. Então foi vetado. Não por mim, porque eu nunca proibi, eu nunca soube que a Isabela namorava. E era o Rafael na minha vida. Vamos lá, pessoal. Uma outra coisa bem interessante que você pode sempre reparar nas pessoas é o seguinte: quando a pessoa ela inclina-se
demais para falar com você. É como se fosse uma posição de ataque. Então perceba aqui que ele está se dirigindo aqui para os advogados de acusação. Na verdade, a Defensoria Pública, né? Desculpa, a Promotoria Pública. Então, quando ele avança com o corpo, esse é um outro sinal bem característico de quando a pessoa é ameaçadora, é controladora, tem um comportamento perigoso. Ter conhecido o Rafael. Então fui vetado. Não por mim, porque eu nunca proibi. Eu nunca soube que a Isabela namorava. Quem era o Rafael na minha vida? Quem era o Rafael na minha vida? Ah, você quer me cortar? Então você senta aqui fora. Então, pessoal, esse tom ameaçador, né? As pessoas, em geral, que têm um comportamento perigoso, a gente pode até chamar de maníacos, né? Se você preferir. Acontece que elas costumam não querer ser interrompidas. Então, quando elas estão falando, é como se elas estivessem no altar, fossem as pessoas mais poderosas da situação e não permitem que sejam interrompidas. E olha só esse trecho que interessante, quando ele confronta o advogado. Quem era o Rafael da minha vida? Ah, você quer me cortar? Então você senta aqui fora. Você quer me cortar? Então você senta aqui e fala. Então, olha só o queixo erguido, a posição de embate, o questionamento, abrindo as mãos, movimentos exagerados. Isso tudo é um grande sinal que ele é uma pessoa perigosa e foi mais do que comprovado. Quer me cortar? Fica à vontade. O senhor, bonitão, barbudão, vem que eu tô preparado para responder tudo que o senhor quiser. Chega a ser absurdo aqui essa parte, né? Então, o senhor, barbudão, então vem aqui que eu tô preparado para responder tudo que você quer. Ele bate na mesa. Esse movimento de martelo, esse movimento de cima para baixo, geralmente indica controle. São pessoas que são extremamente controladoras. Portanto, fique atento. Fica à vontade. O senhor, bonitão, barbudão, vem que eu tô preparado para responder. Percebeu? Vem que eu tô preparado. Então, esse movimento de cima para baixo, olha o queixo. Olha a posição do queixo de quem vai agredir, partir para a agressão. Muito curioso o caso desse senhor aqui. Já tá lá passando. Foi uma fuga. Essa fuga que se fala com toda convicção que foi. Olha só o nível de desafio dele, né? Mais uma vez, fala acelerada, junto com movimentos exagerados. Isso é um grande sinal de que a pessoa tem um comportamento perigoso. Uma fuga espetacular, que eu sumi, que eu fui para outro país. Uma cambada de incompetente. Esses três patetas me prenderam. Posso pegar uma água, excelência? Eu não preciso. Vamos lá, essa parte, eu posso pegar uma água, excelência, né? Então, isso é um comportamento também bem intrusivo, invasivo, né? Na verdade, ele pegou a água da juíza. Então, esse comportamento de invasão de espaço, perceba que a todo momento ele quer levantar, ele quer ir para cima, enfim, é um comportamento extremamente alarmante também. Preciso do script. Sou capaz de coisa pior, excelência. Para defender um filho meu, para defender uma família minha. Agora, o que eu tenho para dizer para todos vocês, eu não fui covarde por ter matado o seu João e a senhora Mira. Eu fui covarde porque eu poderia ter evitado. Olha, de novo, apontando o dedo, batendo na mesa, são sinais escancarados de que ele é uma pessoa extremamente violenta e perigosa. Porque quando eu vi a cena, o vagabundo, o infeliz que estava lá, que cometeu isso, eu tinha força suficiente. A polícia não vai me dar segurança. Se eu abrir a boca e realmente falar o que eu vi, o que eu presenciei. Se eu for falar realmente o que eu presenciei, eu não estaria aqui. Agora vamos lá, né, pessoal? Convenhamos. Se você sabe quem é o criminoso, se você presenciou um crime, primeiro, você não vai ajudar as pessoas que foram baleadas. Por que ele saiu correndo? Esse é um ponto muito importante da investigação. Segundo ponto. Se você realmente viu quem é, você não diria quem é, ou no mínimo colaboraria para encontrar essa nova pessoa? Faça-me o favor, né? É um comportamento, chega até a ser desafiador, né? É como se ele achasse que as outras pessoas são idiotas. No domingo eu tive lá, mas sério, eu não vou falar não. Aí esquece. Sobre o dia dos fatos? Não. Não quer falar? Não. Interessante, né? Olha só uma coisa curiosa que acontece nesse caso. Só os advogados de defesa poderiam fazer perguntas para ele. E mesmo assim, ele se negou a responder sobre o dia dos acontecimentos. Eu vou te perguntar uma coisa em relação ao dia dos fatos, mas não necessariamente aos fatos. Caso o senhor não queira responder. Então, vou tomar sua água aqui, viu? Novamente, vou tomar sua água aqui, viu? É como se fosse mandando, invadindo o espaço das pessoas. Uma pessoa extremamente controladora e invasiva de fato. As minhas armas, excelência,
Todas as duas, eu tinha porte e registro das armas. Um revólver calibre 38 e uma pistola 380. Agora, no dia dos fatos, eu não estava armado. Mostra para mim a filmagem que eu estava com a arma na mão. Praticamente preso, eu fiquei andarilho, folhando cocô de cavalo, não matei mais ninguém. Nesse momento eu vou até parar aqui para você e voltar de novo. Olha só o que ele falou aqui nesse trecho. Olha, chega a ser absurdo, né? Vamos lá. Vou voltar aqui para você. Praticamente preso, eu fiquei andarilho, folhando cocô de cavalo, não matei mais ninguém. Não matei mais ninguém. Meu Deus do céu. Bom, pessoal, isso aí o que acontece é que nós chamamos de ato falho. O que é um ato falho? É quando o mentiroso ele esquece que está contando uma história não verdadeira e acaba soltando elementos que desmentem a própria narrativa. Não matei mais ninguém significa que ele matou, obviamente, alguma pessoa antes. Agora aqui eu peguei um trecho de um outro vídeo para que você possa prestar atenção em mais um sinal. Eu vi por completo o depoimento, claro que eu não ia trazer aqui para vocês ele por completo, porque tem mais de 2 horas, não faria sentido. Mas eu vou passar para você mais uma coisa que você deve reparar nas pessoas para entender se ela tem um comportamento perigoso ou não. Repare bem. Então aqui, se vier assistir, agradeço a excelência mais uma vez, até por saber. Olha só o sorriso no rosto dele, né? E o que tem a ver, Newton? Quer dizer que a pessoa não pode sorrir? Ela pode sorrir. O grande problema é que pessoas com comportamento perigoso ou com mania, se você quiser chamar assim, tem gente que chama ele de megalomaníaco, enfim, eu não sou médico, não vou diagnosticar aqui, mas com certeza essa é uma pessoa que jamais deve voltar ao convívio social. Pela idade, porque ele não pode aprender mais nada, ele falhou como pai, falhou como marido, falhou como cidadão, falhou como, enfim, como ser humano. Ele falhou em todas as formas possíveis e ele não tem condições de se reabilitar. Essa é a minha opinião. Você tem direito à sua e pode deixar aí nos comentários. Mas, fato é, quando a pessoa ela sorri em momentos que não se deve sorrir, é um grande indicador que ela tem um desvio de comportamento. Ele está num julgamento, prestes a ser julgado a praticamente uma prisão que ele vai passar o resto da vida na cadeia, e ainda assim ele dá um sorriso, conversa com o juiz como se ele fosse amigo dele. É uma coisa que chega a ser bizarra. Com isso, estabeleço a pena definitiva em 98 anos de reclusão. Pessoal, o vídeo de hoje não era o caso de analisar se é mentira ou verdade, até porque a justiça já o condenou por 98 anos. É claro que ele não vai cumprir toda a pena. No Brasil existe um limite de 30 anos, independentemente do crime que você tenha cometido. Agora, pela idade dele, acredito que ele não vai ter condições de produzir mais nada. Espero que não possa produzir mais nenhuma maldade. Porque este aqui é um grande exemplo de pessoa que falhou em todos os sentidos da sua existência. E eu digo para você, nossa sociedade caminha para um lugar sombrio. E a nossa parte é entender essas pessoas, treinar melhor os jovens, ensinar melhor as crianças, para que num futuro muito próximo esse tipo de pessoa seja facilmente identificada. E essa é uma das minhas missões. Se você gostou desse vídeo, deixa um seu comentário e considere me dar um valeu demais. É um botãozinho que fica do lado ali do compartilhar, do curtir, e você pode me ajudar demais aqui nesse canal. Ou também considere se tornar um membro. E olha só, não vá embora sem assistir a este vídeo aqui ou a este vídeo aqui. Ambos são muito importantes se você quer aprender mais sobre linguagem corporal. Meu nome é Newton, te vejo na próxima. Tchau!